Salmo 150, versículo 1 a 3. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então nós louvamos a Deus porque Deus faz proezas. Amém? Salmo 60, versículo 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Daniel 11, 32. Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Eu vou ler só a parte B do versículo, amém? Deixa para lá aqueles que profanam a aliança do Senhor e vamos no que interessa. Versículo 32, parte B, diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Amém? E, na versão que eu tenho, diz assim: forte e ativo. Algumas versões diz, fará proezas. Quem tem uma versão que diz assim, fará proezas, porque ser ativo, amém? Ser ativo, aqui significa exatamente isso. Feitos poderosos, resultados extraordinários, proezas. Digam amém. Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Exalta o poder da Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus. Segundo os textos da palavra de Deus lido aqui nessa noite, nós podemos perceber duas coisas importantes. Primeiro, Deus faz proezas. Amém? Diga isto comigo, Deus faz proezas. Por isso nós devemos louvá-lo. Amém? Devemos glorificá-lo porque Deus de fato faz proezas. Deus faz coisas extraordinárias. Mas também, na leitura do texto que nós fizemos aqui nessa noite, nós observamos que nós também devemos fazer proezas. Amém? Então, diga-se comigo, Deus faz proezas. E aí, para nós não há problemas. Porém, também a Bíblia diz que eu e você, em Deus, devemos fazer proezas. Então, a gente sabe que para Deus não há limites. Que Deus pode fazer toda e qualquer coisa. Então, tudo bem, para Deus não há problema em fazer proezas. Mas quando é a nossa parte, quando chega a nossa vez de fazer proezas, nós vamos ter que romper com alguns limites. Porque para fazer proezas só existem como resultado de rompimento de limitações. Faz sentido o que eu estou falando para você? Só estabeleceu, só aconteceu, só ocasionou uma proeza quando a gente rompeu uma limitação. Seja de forma pessoal, particular, ou seja em algum aspecto, em algum assunto da vida. Romper limites. Amém? Porque esta é a verdade. Todas as vezes que Deus se dispõe a fazer uma proeza, Ele também nos convoca para que eu e você nele possamos também fazer uma proeza. E para Deus fazer uma proeza, Ele vai ter que romper com uma limitação. Não nele, porque nele não há limites. Mas na natureza, nas leis, amém? Nos acontecimentos, nas situações. Ok? A despeito das opiniões humanas, sabe? A despeito até de leis naturais. Por exemplo, quando o Senhor Jesus realizou o milagre, alguém está me ouvindo? O milagre de transformar a água em vinho, Ele está mudando a essência de algo. Isso é romper um limite. Esse limite não estava em Deus, é claro. Em Deus não há limites. Porém, em mim e você há limitações. E quando Deus nos chama a fazer algo, alguma proeza, é porque Ele está crendo e convidando-nos a romper uma limitação da nossa vida, na nossa existência. E por isso que Daniel profetiza declarando, aqueles que conhecem a Deus, eles irão ser fortalecidos e serão ativos. Em outras palavras, eles irão fazer proezas. Eles irão fazer proezas. E Davi consagra essa declaração de Daniel, quando ele 2 vezes afirma nos seus salmos, em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos proezas. Nós faremos, não Deus. Nós faremos, não Deus.
mas em Deus, porque entendemos que é um chamado de Deus, amém? É algo que Deus espera de nós, é algo que Deus demanda de nós. Eu vou esclarecer isso para você, vou colocar numa perspectiva que acredito vai ficar mais claro para você. Todos nós sabemos que Deus criou o dilúvio, que Deus enviou o dilúvio, que Deus fez o dilúvio, amém? Porém Ele chama Noé, e ordena Noé a fazer também uma proeza, a criar uma grande arca, a fabricar uma grande arca. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, eu vou enviar dilúvio, eu vou fazer uma proeza, mas eu estou convidando você para você fazer a proeza que é tua, que você tem que fazer. Porque Deus está dizendo, eu não vou fazer a tua proeza, eu vou fazer a minha proeza. Agora cabe a você fazer a tua proeza, e eu vou te capacitar para isso. Eu vou estar contigo nesse negócio, mas não sou eu que vou fazer essa proeza, é você que vai fazer essa proeza. Então Davi está dizendo, em Deus nós faremos proezas. Daniel diz, aqueles que conhecem a Deus serão fortes e farão proezas. E para fazermos uma proeza, como eu disse, nós vamos ter que romper um limite. Nós vamos ter que romper algumas limitações. Então, Deus fez o dilúvio, mas Noé fez a grande arca. Amém? E isso é importante. Por quê? Porque imagine se Deus fizesse a proeza de liberar o dilúvio sobre a terra e Noé falhasse em fazer a sua proeza. O que acontece? O que acontece se Deus está disposto a fazer uma proeza na sua vida, pela sua vida, por sua vida, porém você não está disposto a ser forte e ativo para fazer a parte que lhe cabe, a proeza que lhe cabe? Vamos pensar nisso. Vamos colocar isso em perspectiva no caso do dilúvio. Se Deus envia o dilúvio e Noé não faz a parte que lhe cabe, ninguém seria salvo. E isso não seria responsabilidade de Deus, porque Deus fez a sua proeza, porém Noé teria falhado em fazer a sua proeza, e aí o que Deus queria era que Noé fosse salvo, que a família de Noé fosse salva, que algumas pessoas pudessem ter a oportunidade de serem salvas. Então, queridos, eu pergunto, quando Deus começa a manifestar proezas nas nossas vidas, porém nós não estamos dispostos a fazer em Deus proezas, quais serão os resultados disso? Ou seja, se nós permitimos que as nossas limitações nos mantenham onde nós estamos, da condição que nós estamos, e não avancemos em direção àquilo que Deus está fazendo. Porque eu vejo aqui uma parceria. Porque se Davi está dizendo, em Deus faremos proeza, e Daniel está dizendo, aqueles que conhecem a Deus farão proezas, quer dizer que eles irão se deparar com a realidade das limitações da sua vida, mas porque tem uma confiança em Deus, uma segurança em Deus, uma perspectiva em Deus, irão superar essas limitações, e por superar essas limitações, eles irão realizar proezas, não para Deus, mas em Deus. E Deus poderá utilizar da tua proeza para algum propósito extraordinário que Ele tem. Amém? Algo que você pode fazer, e que Deus não vai fazer por você, e Deus vai usar o que você vai fazer para algo grandioso, algo poderoso, algo tremendo. Pois eu estou te dizendo, esse é o chamado de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas a verdade é que nós temos limitações. E há dois tipos de limitações, basicamente, que nós temos que lidar. Amém? Primeira são as limitações internas. Não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com a situação, não tem a ver com o lugar, não tem a ver com as pessoas ao nosso redor, tem a ver com a nossa vida, com o nosso mundo interior. Fala isso comigo, com o nosso mundo interior. Talvez é aí onde esteja sediada as maiores limitações da vida humana.
Porque quando nós somos capazes de vencer, superar, romper essas limitações do nosso mundo interior, da nossa vida interna, e daqui a pouco eu falo sobre isso, fica mais fácil nós lidarmos com as circunstâncias, com as limitações no ambiente externo da nossa vida. Então, se eu colocar dessa forma, olhem para mim. Potencial, tudo que eu posso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, menos interferência igual a resultados. Em outras palavras, quanto menos interferência houver no meu potencial, na manifestação do meu potencial, mais resultados. Quanto mais interferência no meu potencial, menos resultados. Então, potencial menos interferência igual ao quê? Resultados. Guarda isso no teu coração. Então a questão não está no potencial. A questão está em lidar com essas interferências e removê-las. Minimizá-las, diminuí-las, superá-las. Porque os resultados serão proporcional ao meu potencial em Deus, menos interferência. Por que você não é tudo que Deus quer que você seja? Por que você e eu não fazemos tudo que Deus quer que nós façamos? O querer de Deus é todo potencial em nós. Obrigado pelo teu amém. O querer de Deus, o propósito de Deus é todo, por isso que muitas vezes, nesse aspecto, propósito e potencial de Deus são a mesma coisa. São sinônimos, significa a mesma coisa. Ainda que sejam palavras distintas, com significados diferentes, mas no que concerne ao propósito, ao chamado de Deus na minha vida e na sua vida, é igual ao potencial que Ele colocou. É tudo que nós podemos ser, fazer e alcançar. Porém, devido às interferências, devido às limitações, é que esse potencial se manifesta. Então, quanto menos interferência, mais resultados segundo o potencial. E essas interferências estão aonde? No nosso mundo interior e também nas circunstâncias externas da nossa vida. Por exemplo, quando Moisés está levando o povo para fora do Egito, dentro da vontade de Deus, ele chega diante de uma interferência. Qual é a interferência? Mar Vermelho. Atrás vem Faraó com todo o seu exército e diante está o quê? Uma interferência que não está no interior dos israelitas, que está no ambiente, que está na circunstância. É um mar que está lá na frente deles e um exército que vem atrás. E eles estão em uma situação entre a cruz e a espada. Se Deus não fizer uma proeza aí, eles perecem. Se Deus não se manifestar como Deus de proeza, estamos fritos. Ou nós vamos morrer afogados no Mar Vermelho, ou nós vamos padecer na espada de Faraó. Então Deus interfere, amém? E rompe os limites externos, as interferências externas. Porém, agora que o povo está no deserto, Deus continua agindo de uma maneira extraordinária para livrá-los das interferências externas. Porém, o que os leva a uma derrota contundente no deserto não são as circunstâncias, não são as limitações externas, mas é justamente a limitação interna. Não é a falta de comida, que é circunstancial. Não é a falta de água, é circunstancial. Então Deus vai fazer proezas, porque para Deus não há limites. Ele retira a água da rocha, aleluia. Ele faz maná, pão vivo, descer do céu para alimentar o seu povo. Ele dá chuva de codornizes, ele abre mar, ele faz o que for necessário nos limites das circunstâncias da nossa vida, para que a gente manifeste o nosso potencial nele. Porém, o que Deus não vai fazer, querido, é romper os limites da tua mente
e dos teus sentimentos, que é parte do teu mundo interior, se você não se dispuser a remover essas interferências, a lidar com essas interferências, a superar essas interferências. Por isso que mesmo diante da manifestação de grandes milagres, de grandes proezas de Deus, muita gente fracassou, enquanto outras aproveitaram, celebraram, fizeram o que lhe cabia fazer, ou seja, Davi fez as suas proezas, Noé fez as suas proezas, Abraão fez as suas proezas, e a plenitude de vida também vai fazer em Deus muitas proezas. Eu creio que o nosso grande desafio, sabe, não é tanto as circunstâncias externas, mas são justamente essas interferências, não são as interferências externas, melhor dizendo, mas são as interferências internas, no mundo dos nossos pensamentos e no mundo dos nossos sentimentos. Como nós pensamos, o que pensamos, como nos sentimos e o que estamos sentindo. É aí que está a maior interferência nossa. Portanto, é aí onde se concentra as nossas maiores limitações diante daquilo que nós estamos chamados por Deus a fazer, como proeza, como extraordinário, como algo grandioso, como algo poderoso. E eu quero terminar esse ano de 2019 rompendo essas limitações com vocês aqui em nome de Jesus. Vamos voltar um pouquinho para a história de Noé. Vamos pensar um pouquinho nessa situação aí. Como Noé teve que vencer muitas coisas. Ok? Deus disse, vou mandar dilúvio. Está aí já o começo do negócio, da dificuldade. O que é chuva? Nunca choveu na terra. Sabe, eu não vejo na Bíblia Deus explicando para Noé o que é chuva. Porque está aí o começo da dificuldade de Noé. Deus falou, eu vou mandar chuva. Amém, Senhor, tudo bem. Espera aí um pouquinho, Senhor. O que é chuva mesmo? Eu nunca vi. Não sei o que significa chuva. Então ele está tratando com algo absolutamente desconhecido. Você já teve que lidar com críticas? Quando você está buscando o resultado de algo na sua vida? Para a sua família, para o seu matrimônio, para as suas finanças, para a sua saúde. E você tem que lidar com as críticas. Quando você tem que lidar com as opiniões divergentes, as diferenças de opiniões. Deixa eu te perguntar aqui quantos casais nós temos. E quantas vezes em determinados assuntos e questões, o casal, o cônjuge, tem opiniões divergentes, diferentes. E isso muitas vezes instaura uma crise, uma dificuldade, trunca o relacionamento, sim ou não? Então quando você está no empreendimento, quando você está, sabe, numa jornada, quando você está numa situação, quando você está numa competição, num jogo, numa jornada, numa travessia, num empreendimento, seja o que for na sua vida, você vai ter que lidar com críticas e você vai ter que lidar com opiniões diferentes da sua. Nós, às vezes, sofremos pressões para gerar determinados resultados, para conquistarmos determinadas coisas, para chegarmos a algumas condições e posições na nossa vida, nós vamos sofrer pressão. Para tudo que nós vamos fazer na vida, para tudo que nós vamos construir, volto a te dizer, para todo empreendimento, para toda aventura, sabe, para toda jornada que você empreender na sua vida, desde uma simples construção física de algo, até a construção emocional, psicológica, de um relacionamento, você e eu vamos ser pressionados. Há pressão no casamento, há pressão no trabalho, há pressão na vida profissional, há pressão em todas as coisas. Somos pressionados. E quando você se dispõe a alcançar um objetivo na sua vida, quando você estabelece uma meta, seja em qual área da vida for, e você começa a agir em direção a essa meta, é isso que eu estou dizendo com empreendimento, com jornada, seja o que for, até uma partida de futebol, até um jogo de ping-pong.
Nós vamos ser pressionados. Vamos ser criticados. Vão ter opiniões divergentes. Um monte de fatores que geram em nós pensamentos e sentimentos. E o problema é que a nossa vida, irmãos, a nossa vida, como já aprendemos na palavra de Deus, ela é condicionada pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Muitas vezes nós estamos condicionados ao que sentimos e ao que pensamos, ou seja, a nossa atitude, o nosso comportamento diante de algo, diante de uma situação, diante de qualquer acontecimento, muitas vezes está determinado, não pela circunstância em si, mas por aquilo que nós estamos sentindo e pensando. Ou pensando e sentindo, porque pensamentos provocam sentimentos, e por sua vez os sentimentos cada vez mais alimentam os nossos pensamentos. Noé teve que vencer pensamentos em sua mente. Primeiro, quando Deus diz que vai mandar chuva, dilúvio, então ele vai ter que pensar. Ele está pensando, puxa, Deus, para fazer isso, ele vai romper alguns limites. Porém, não é só Deus que vai romper alguns limites, eu também vou ter que começar a romper alguns limites. É por isso que em Deus, eu e você estamos chamados a fazermos proeza. E a nossa vida, irmão, até agora não tem sido outra coisa, senão o resultado dessas proezas, porque não era nem para nós estarmos aqui. É porque não cedemos. Mesmo, muitas vezes oprimidos, muitas vezes machucados, muitas vezes massacrados, mas nós estamos aqui, aleluia! De alguma forma, de alguma maneira, o fato de estarmos aqui, de termos chegado até aqui, é porque nós já superamos alguns limites das nossas vidas, e isso é proeza, é proeza. Eu não estou falando de milagre não, de sobrenatural, eu estou falando de fazermos proezas em Deus, porque Deus nos deu graça, porque Deus nos deu fôlego, porque Deus nos deu a oportunidade, isso sim é um milagre, mas nós fizemos porque fomos ativos, porque tratamos com a interferência e não deixamos, amém? Talvez não tenha alcançado o resultado que nós almejávamos, mas nós chegamos aqui. Estamos aqui, glória a Deus. E o chamado de Deus à minha vida e à sua vida é para nós abraçarmos uma vida de proezas, sim. E não há proezas sem limitações. Mas não são as limitações por si mesmas que podem promover proezas nas nossas vidas, mas é a nossa capacidade em Deus de superá-las. Se prepara para superar algumas grandes limitações que você vinha vivendo na sua vida até esses dias, em nome de Jesus. Se prepara, meu irmão, se prepara, porque vem um tempo especial de Deus para isso, para sermos fortes e ativos e fazermos proezas em nosso Deus, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Todos nós temos limites. Todos nós. Do pastor, do apóstolo, daqueles que estão lá na recepção, daqueles que operam lá na mesa de som, daqueles que tocam, cantam aqui, daqueles que não fazem nada aqui na igreja. Tem limitações, todos temos. Todos temos limitações. A verdade é que fazendo ou não, vamos ter limitações, porque é algo inerente à vida humana. Limitações. Existe uma grande discussão nos céus, uma discussão no mundo da aviação. Quem foi que inventou o avião? Para nós brasileiros, foi, aliás, um cara que tem um nome lindo, Alberto. Amém? Alberto. O Drummond, Alberto Santos Dumont. Porém, para os americanos, eles batem firme que foram os irmãos Wright. Não é isso? E essa é uma disputa que até hoje ainda levanta questionamentos. Afinal de contas, quem é o pai da aviação? Então, para nós aqui brasileiro, E por que brasileiro? Porque, veja bem, o primeiro avião, o 14 bis, que foi o primeiro avião que voou de uma maneira independente, e foram os franceses que consagraram Alberto Santos Dumont como pai da aviação.
Deram a ele o título. Porém, sem querer responder, porque cada um, sabe, acho que a melhor forma de dizer é que no voo independente foi Alberto Santos Dumont. Mas na capacidade, sabe, de gerar controles no avião, sem dúvida alguma, foram os irmãos Wright. Eles que desenvolveram essa tecnologia, né, de 3 eixos para controlar, né, os aviões. Então os outros ficavam meio que, né, a sorte do vento. Mas tudo bem, sem entrarmos nessa questão, a verdade é que existe um fato aí, histórico, que nos chama muita atenção em relação à superação na vida desses irmãos. Eles eram curiosos, pesquisadores, eles que inventaram a bicicleta, não sei se vocês sabem disso, ganharam muito dinheiro com a venda da bicicleta e investiram tudo isso em pesquisas na aerodinâmica, até desenvolver essa tecnologia que até hoje é utilizada, porém de uma maneira muito mais moderna, né? Muito mais avançada. Agora, o que é interessante é que esses 2 irmãos, né, eles eram filhos de um pastor metodista. Amém? E esse pastor metodista costumava dizer o seguinte, e ele falava sempre isso, talvez até, sabe, ser uma frase, uma ideia, um pensamento recorrente na vida desse pastor, talvez até em função do desafio dos seus filhos, né, em querer voar. Porque ele dizia o seguinte, em alto e bom som a todos. Inclusive, numa conferência metodista, ele sobe no púlpito e fala sobre isso. E fica registrado na história. E ele diz assim, se Deus quisesse que o homem voasse, teria criado o homem com asas. E os seus filhos tiveram que superar as limitações da opinião pessoal, familiar, da sociedade, para dizer não, o homem pode voar. E fizeram uma proeza. Sabe, não tem a ver com milagre. Tem a ver com a capacidade em Deus de fazer proezas. Que não é outra coisa senão superar limites. Superar essas limitações. Até então, era impossível o homem voar, sabe, desta forma. Sim, tinha já os balões, tal, etc. Mas eles avançaram e romperam limites. Toda grande invenção, toda grande criação não foi outra coisa senão romper de um limite. Que alguém, talvez até um ateu, mas até o ateu foi criado por Deus. Olha para mim, até o ateu tem potencial de fazer proezas. Agora o povo que conhece a Deus fará proezas de uma forma diferente. Amém? Fará proezas de uma maneira diferente. Por quê? Porque a diferença está em aquilo contribuir para o propósito de Deus. Não vou entrar em detalhes aqui, mas todos nós temos que romper em nome de Jesus. Porque podemos. Levanta a tua mão e diga assim, em Deus, eu ainda vou fazer muitas proezas. Me aguardem. Me aguardem. Porque o povo que conhece o seu Deus, se torna forte e ativo. Segundo, sim, em Deus faremos proezas, porque o próprio Deus vai calcar aos pés dos nossos adversários. Dos nossos adversários. Olha para mim. Está tudo favorável para você e eu fazermos proeza nesse tempo. Se nós entendermos o chamado de Deus e abraçarmos e nos dispomos a confiar no poder da palavra de Deus, sabe, identificar quais são essas limitações, como elas operam nas nossas vidas e como nós podemos sobressair a isso, como nós podemos superar isso. E podemos. Daqui a pouco você está fazendo uma pequena proeza, daqui a pouco você vai alcançar a excelência em proezas. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo. Pequenas proezas, coisas pequenas, sabe? Mas que você talvez não achava que seria capaz de fazer, mas você começou a fazer, se dispôs a fazer, se tornou forte e ativo no Senhor para fazer essas coisas, para fazer o que você e eu temos que fazer, até chegarmos no nível de construir uma arca, que vai perpetuar gerações, que vai transcender a nossa própria geração, o nosso próprio tempo, a nossa própria existência.
Eu creio que o que nós estamos começando a fazer aqui na Plenitude de Vida, em nome de Jesus, é algo que vai construir uma mentalidade. E para construir uma mentalidade, nós estamos desconstruindo algumas mentalidades religiosas, teológicas, que nos limitavam como povo de Deus, no que concerne a nossa capacidade de influenciarmos o nosso ambiente, em nome de Jesus. Talvez, eu não sei como vai ser daqui a 1 a 10 anos, mas eu creio que tudo isso está ficando guardado. Amém? Tudo isso está ficando, armazenado como um arsenal poderoso para, se não eu, alguém depois de mim. Se não meu filho, o filho do meu filho. Mas eu creio que, em nome de Jesus, se Deus nos der graça, fôlego para isso, e for esse o tempo para esse propósito, nós seremos a geração, amém? Que vai dar início a um grande movimento de transformação no ambiente da nossa sociedade, a partir daquilo que Deus está fazendo em pequenos lugares, em pequenos fragmentos, mas que já é o suficiente para nós entendermos que sim, isso é possível. Em Deus faremos grandes proezas, em nome de Jesus.